é sempre bom lembrar o que a gente está fazendo aqui. Há uma fraude bilionária, a maior fraude que a gente já viu desse ponto de vista do mercado de capitais na história brasileira, e uma fraude já assumida, inclusive, pelo atual CEO das lojas americanas, como uma fraude que não é apenas um problema de erro contábil, e que, sobre o qual há suspeitas se há ou não há conluio das empresas que os senhores e senhoras estão aqui representando, né? Porque me parece, presidente, que temos aqui um primeiro problema, ou seja, as empresas de auditoria que de fato devem existir para identificar e prevenir e evitar as fraudes, chegam aqui e dizem a gente foi enganado. Bom, se eles foram enganados, quem é que a gente vai impedir e quem é que a gente vai recorrer para que os enganos não continuem ocorrendo? Para que as fraudes, os crimes, não continuem ocorrendo. Porque, ao fim e ao cabo, são também os trabalhadores que terminam ameaçados com seus empregos nesse processo. Nesse ponto de vista, queria inclusive dizer que é a segunda vez que me deparo com a Price no contexto de uma CPI. Lá no Rio de Janeiro, a Price, pelo menos, dizia: os dados apresentados pelas empresas de ônibus são impossíveis de serem auditados e, portanto, nós não vamos colocar nosso nome nessas demonstrações. Mas parece, né? Parece que teve até envelope do Oscar, que a Price confundiu aí e tal. Tá difícil nesse cenário. Porque, de um lado, a gente tem lá nas empresas de ônibus, não, a gente não consegue. Aí aqui fomos enganados. Então eu quero fazer duas perguntas muito objetivas. Para a senhora Carla, eu queria dizer o seguinte: eu ouvi muito atentamente sua explicação e a sua resposta, né, depois ao ser feita a pergunta. Sobre a questão das cartas de circularização, me perdoe se eu utilizar um termo incorreto em algum momento, a senhora disse o seguinte: olha, de todas que nós mandamos, nós recebemos 2 em 2016, mais 3 em 2018, etc. E em alguns desses casos, os bancos indicavam que haviam operações de risco sacado e que a empresa dizia que não tinha. Mas essas cartas depois foram corrigidas pelas instituições financeiras. Que instituições financeiras? A senhora está aqui dizendo que essas instituições financeiras hoje, depois que elas retificaram as cartas, significa que nesta retificação elas estavam mentindo? Este é o elemento, esta é a afirmação da senhora aqui hoje. Que instituições são essas? E aproveito, presidente, para solicitar fazer o requerimento oral de que a gente tenha cópia de todas essas cartas, inclusive das suas retificações, e 2 diálogos entre a KPMG e as instituições financeiras para que a gente possa verificar tal. Mas a pergunta objetiva é: que instituições são essas? E se é isso que eu entendi mesmo, ou se eu entendi algo errado. Porque, na prática, o que nós hoje sabemos, havia operações de risco sacado que não estavam ou estavam sendo contabilizadas de forma equivocada, não só de forma equivocada, deliberadamente, no local errado, para maquiar e esconder um problema financeiro que foi a fraude que nós colocamos para isso. Ao senhor Fábio, a minha pergunta também é direta. Na explicação sobre a troca de e-mails que o senhor apresentou aqui, no e-mail, o senhor disse: mas os 2 textos, na verdade o segundo está mais adequado. Bom, eu sou professor e gosto de fazer interpretação de texto. Então quero fazer rapidamente a leitura, presidente, não vou demorar, pergunta direta. É um e-mail da Price para as lojas americanas, dizendo: conforme conversamos, queria saber se o senhor sabe o que foi conversado antes, porque já é um elemento. Está escrito aqui: houve uma conversa antes, se os seus funcionários comunicaram que conversa era essa, porque o caso é grave. Conforme conversamos, segue a nova sugestão de texto. Deputado Mendonça, me ajude, o senhor que tem mais experiência nessa história, a me entender se é a mesma coisa. O texto original é: adicionalmente, confirmamos que não temos, junto aos bancos com os quais temos relação, operações contratadas de antecipação de fornecedores, nas quais é oferecido risco de crédito da companhia. Operações denominadas forfait, confirming, risco sacado, securitização, etc. O início é fundamental. Adicionalmente, confirmamos que não temos, junto aos bancos, essas operações. A sugestão da Price é que troque pelo seguinte: adicionalmente, informamos que não temos conhecimento. Já mudou. Né? Primeiro é: não temos as operações. Bom, primeiro a gente informa que não tem conhecimento. Não temos conhecimento, mas não é conhecimento das operações. É conhecimento de que as operações de cessão de crédito realizadas a pedido de fornecedores... Só para terminar a leitura, presidente. Pode continuar, deputado.
E, adicionalmente, informamos que não temos conhecimento de que as operações de cessão de crédito realizadas a pedido de fornecedores, informadas por certos bancos com os quais a companhia opera, possuem qualquer anuência de companhia ou envolva a assunção de risco de crédito por parte da companhia nos termos do ofício circular. Esse início é fundamental. O texto inicial é: afirmamos que não temos. O segundo é: afirmamos que não temos conhecimento de que essas operações, que certos bancos oferecem qualquer risco. Isso, desculpa. Na correção de prova, o professor diz assim: o aluno tentou enrolar. E os senhores estão dizendo para a empresa enrolar? Porque é isso que me parece aqui. Enrola não é dizendo que vocês não têm. Digam que vocês não têm conhecimento de que o que vocês têm apresenta algum risco. É isso? Portanto, é uma mudança. Não está dizendo a mesma coisa. Tem uma mudança de conteúdo aqui. Eu quero perguntar ao senhor, é isso? Vai manter a explicação de que esses dois textos são iguais? Obrigado, presidente.